No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema que apaixona os brasileiros. Nós vamos falar de futebol e cinema. Tudo porque a Amazon Prime, ela anunciou, no transcorrer aí dos últimos dias, uma novidade que vai deixar a torcida vascaína super satisfeita. É que o Vasco da Gama está vivendo aí uma forte expectativa, também fora do campo, em razão da Amazon Studio firmar uma parceria com a diretoria do Vasco e vai promover um filme sobre os 125 anos de história do Vasco da Gama. A história, porém, ela será centralizada no período conhecido como Camisas Negras, a resposta histórica e a luta antirracista. Esse período de Camisas Negras foi um período quando um time, o time do Vasco da Gama, conquistou o seu primeiro quando o Vasco da Gama conquistou o seu primeiro campeonato carioca, em 1923. E nesse período, o Vasco da Gama e os seus camisas negras, no campeonato, venceu 11 jogos, empatou 2 e perdeu apenas um jogo durante a competição. Bem diferente aí do ano de 2003, que o Vasco está muito complicado. Esse time Camisas Negras, ele era formado por jogadores negros, que o Vasco da Gama foi o primeiro time carioca a contratar jogadores negros, eram pobres, analfabetos e muitos eram operários. E venceu uma competição com times de jogadores brancos e muito ricos. Isso mexeu com toda a estrutura do campeonato carioca naquele ano de 23. A partir de 24, eles fizeram uma movimentação e fizeram uma outra liga de futebol para deixar o Vasco da Gama afastado. Segundo informações, a história conta que o time do Vasco da Gama ele foi criado por empresários, comerciantes vascaínos. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a contratar esses jogadores pobres, negros e analfabetos para trabalhar nas empresas deles, nos mercados, nos armazéns e nas fábricas. Porém, eles liberaram esses jogadores para treinar. Entende? Eles iam treinar e ficavam lá treinando o dia todo, lá com assistência, treinamentos, com técnicos e com alimentação. Coisa que os outros times considerados mais ricos não faziam. Eles só eram voluntários, mas não tinha essa estrutura montada pelo Vasco. Aí o Vasco montou essa estrutura, foi campeão e aí a coisa esquentou e o período ficou conhecido como os Camisas Negras. O roteiro está sendo trabalhado, pois será uma ficção inspirada em eventos reais. Falando ainda sobre futebol, uma outra boa notícia. A HBO Max, ela anunciou a série sobre o Luva de Pedreiros. Luva de Pedreiros, é aquele garoto aí, o Irã Pereira. Ele é conhecido aí como influenciador digital. Ele era muito bom em malabarismo com a bola e ele queria jogar no gol, mas não tinha dinheiro para comprar luvas para goleiros. Começou então a treinar usando a luva de pedreiro que ele utilizava no seu serviço na construção de edifícios. É um garoto aí de 21 anos, ele tem o nome de Irã Ferreira, estourou nas redes sociais, fazendo muitos vídeos e atraindo a atenção do mundo esportivo. Inclusive, alguns
grandes times de futebol têm acordos assinados com ele. Ele passou um período complicado, porque, segundo informações, o seu empresário não estava repassando o dinheiro devidamente, estava ganhando muito dinheiro, mas o Luva de Pedreiro estava pobre, continuando pobre, né? E aí houve toda uma modificação, mudaram toda a estrutura dele e o Luva de Pedreiro está por aí. Inclusive, ele foi chamado aí para o evento Bola de Ouro o ano passado, teve contato com muitos jogadores de futebol, jogadores de renome, e ele está aí, né? Então, diante dessa história, a HBO Max resolveu anunciar que Luva de Pedreiro será uma série a ser exibida proximamente. Em relação aos Camisas Negras, a série sobre o Vasco da Gama, esse filme deverá ser lançado possivelmente em abril de 2024, é o mês que o Vasco da Gama completa mais um ano de vida. Esse era o vídeo de hoje, obrigado pela tua atenção. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e nós ficaremos muito gratos com a sua colaboração. Valeu, meus amigos, minhas amigas, até o próximo vídeo.